Fala galera, vim aqui na Clínica Rehab hoje, vou fazer um teste isocinético, cinemático e funcional para ver como é que tá a minha condição física hoje. Eu passei por uma fratura de tíbia e fíbula e isso vai fazer com que eu tenha alguns déficits de força e de movimento e a gente vai ver como é que tá isso hoje, para testar como é que tá a minha condição atual, testar o que eu fiz na minha fisioterapia e ver o que eu preciso melhorar para ficar ainda mais confiante e com mais segurança para eu voltar para o meu esporte, que é o surf e o futebol. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é colocar os marcadores reflexivos nos pontos anatômicos para depois a gente reproduzir o movimento em 3D. Boa. E a gente tem câmeras ali 3D e elas vão analisar esses pontos anatômicos e esse ponto anatômico ele vai dizer pra gente, ó, tá mexendo tanto pra cá, tanto pra lá e através da câmera ela gera um laudo, né, um resultado preciso e que a gente pode quantificar esse movimento, né? Um movimento que às vezes a olho nu a gente não consegue perceber e quantificar. E com essas câmeras a gente consegue ver bem certinho, intervir e depois reavaliar para ver se isso teve resultado em alguma mudança. O Juan aqui é o nosso avaliador da cinemática, ele que tem feito todas as avaliações. Tá craque, né, Juan? Claro. Aí galera, tô com os pontos anatômicos. E eles se refletem ali no movimento, ó, vou agachar, ó, ele agacha junto, vou torcer o tronco, ele torce junto, ó. E eu vou depois ver certinho como isso vai ficar no gráfico, né, gera valores para mim, que eu consigo ver certinho como é que tá a minha qualidade de movimento. Bom, então basicamente a gente posicionou todos os marcadores reflexivos em pontos anatômicos específicos. E a gente tem as câmeras de captura do movimento, elas são câmeras de alta velocidade, né? Então elas vão capturar durante o gesto que o Davi vai fazer, alguns gestos de agachamento e alguns gestos de salto. Elas vão capturar esse movimento com precisão e depois a gente coloca no software para reproduzir os movimentos anatômicos e também velocidades angulares ali que o Davi vai realizar durante o gesto. Bom, então basicamente o que a gente faz é pegar o movimento de tríplice flexão inicial, né, e tríplice flexão final, tá? Quando a gente pega esse movimento de tríplice flexão final, a gente consegue avaliar também como que tá a fase de absorção à carga durante o gesto do salto. Basicamente, tríplice flexão é ele dobrar o quadril, o joelho e o tornozelo. Esse movimento aqui, ó. Tem que ser meio que bem equilibrado, né? Tem gente que vai sem tronco, tem gente que vai muito tronco, tem gente que não dobra o tornozelo. E é importante não fazer barulho na hora do salto, né? Para transformar toda a energia potencial gravitacional em energia que vai ser absorvida pelo músculo, né? Não se transformar em energia sonora. A gente consegue ver depois se eu consigo absorver bem isso. E se ele consegue usar bastante bem as três articulações, Exatamente. né? Se ele consegue equilibrar bem o movimento. Bora? Prepara. Vai. Boa. Direito. Para o próximo exame tu saltar e tu ver que tu salta mais alto. Então galera, terminamos aqui o exame da cinemática. O que eu posso dizer? Foi interessante porque eu percebi coisas que eu não tinha percebido ainda. Por exemplo, o salto com uma perna só foi difícil. Mas vamos ver depois ali o que eu posso melhorar, né, Juan? É isso aí. Então é importante esse exame para a gente conseguir quantificar, né? Então, a olho nu a gente consegue entender que o desempenho no salto, né, de uma forma qualitativa foi ruim, mas aqui a gente consegue quantificar e realmente inferir e ter essa referência de o quão ruim foi Para depois a gente fazer uma futura aí reavaliação. compara e vê, ó. Perfeito. E a gente vê a eficácia da intervenção, né? Também. Então a gente finalizou, agora a gente vai processar os dados, vamos fazer o laudo cinemático e entregar para o Davi. E agora a gente vai tirar todos os marcadores reflexivos aí e vamos pro exame isocinético. Que é do quê? Basicamente é um teste de força, né? E a gente consegue também fazer algumas correlações com a cinemática e as alterações na força. Esse aquecimento aqui é super necessário, porque para a gente fazer força máxima a gente tem que estar já com o corpo aquecido, né? E o teste é sobre isso, é força máxima. Eu vou tentar quebrar a máquina ali agora. Chegar e botar minha força máxima, que vai despertar ali um gráfico. Por isso esse aquecimento, por isso estou tão ofegante. Mas já tô bom, tô pronto. Vamos nessa. Agora a gente vai amarrar o Davi aqui, deixar ele bem fixo na cadeira para que a gente isole bem o movimento articular.
né? E ele realize um movimento bem específico daquela musculatura que a gente quer testar, né? No caso aqui agora a gente vai começar com o teste de joelho, né? Então a gente vai fazer tanto extensão quanto flexão do joelho. Bora, é o máximo. Vamos. Força pra cima. Pra cima. Força. Boa. Vai. Até o final, Davi. Bora. Olha o gráfico. 120, 130, falei, hein? A dose tá legal, mano. A dose tá boa. Tenta fazer até o final a dose, tá? Isso. Vai. Reversão, vai. Força. Movimento de tornozelo. Bora, Davi, até o final. Bora. Então, galera, estamos aqui com o resultado, né, da avaliação de flexora e extensora de joelho. Pô, o que tu acha desse déficit aqui de força? Então, basicamente, o Davi tá com 4 meses aí de cirurgia, né? A gente já esperava que ia ter um déficit de força, né, no tipo de torque ali. Então, basicamente, a gente conseguiu quantificar, né, e entender quais os próximos passos da reabilitação, né? O Davi tem uma diferença de força do lado direito. O lado direito aqui, ó, o pico de torque é 244 e do lado esquerdo 123 para estender o joelho, né? Tem uma diferença aí de aproximadamente 50% ali na força, no pico de torque de extensores de joelho. Então, meu quadríceps está 50% de força, né, mais fraco. Então, temos bastante coisa para melhorar. E na flexora tem déficit também, mas não é tão grande quanto o de quadríceps, né? Isso porque o acesso da cirurgia, dá um zoomzinho aqui, Pedro, para mostrar, o acesso da cirurgia foi por aqui, né? Então toda essa musculatura extensora de joelho ficou prejudicada, mas está melhorando. Flexora também prejudicada. E um detalhe importante que o Juan que me chamou a atenção foi essa... Explica pra gente, Juan, melhor. Bom, então basicamente o que a gente está enxergando aqui é a curva extensora do joelho, né? Então aqui o Davi começou a estender próximo ali, um pouquinho antes de 90 graus e terminou ali próximo dos 5 graus de extensão completa, né? Então basicamente o que a gente observa? Que ali próximo de 90 a 60 graus a gente tem o pico de torque no joelho direito, né? A curva bem demarcada e bem contínua aqui, né, no pico de torque. Aí quando a gente olha a curva do lado esquerdo, a gente observa que a gente não tem um pico de torque proeminente, né? E a gente tem algumas oscilações onde deveria ser esse pico de torque, né? Então isso são coisas importantes pra gente ressaltar também. Que é importante trabalhar a força de modo geral, mas também com foco nessa angulação de 90 a 60 graus, né? Que é o momento que tem que ter mais força, mais contração muscular. Perfeito. Aqui a gente pode levantar algumas hipóteses, né, Davi? A gente estava até conversando que pode ser justamente o receio do movimento, né? É onde a gente consegue produzir mais força, então provavelmente possa ter algum receio. Né? Eu sinto dor ainda, né? Então o fato de eu sentir dor, eu tenho medo de produzir força achando que vai sentir dor, né? E é algo que eu tenho que trabalhar, conscientizar sobre isso para perder esse medo. Acho que do exame de joelho é isso que a gente tem para ressaltar. Podemos abrir os outros exames agora. Agora vamos pro tornozelo. Esse aí vai dar o que falar, né? Então agora vamos fazer uma análise aqui da flexão plantar e dorsiflexão. Dá para ver que tem déficit também bastante. E é normal esse déficit, né? Eu tenho trabalhado bastante controle motor e função. Eu tenho que trabalhar mais força para recuperar. Deu 104 newtons na direita para plantiflexão. 74 na esquerda, então tenho que melhorar esse déficit de quase 20%. E na dorsiflexão também tem uma diferença grande, mais de 20%. Não está tão baixo quanto eu esperava, na real, mas tem que melhorar. Eu acho que os movimentos do plano sagital tá um pouquinho melhor, né, Davi? A gente já deu uma olhada na inversão e eversão ali, mas claro, ainda é um déficit que a gente considera significativo, dá pra gente falar que é uma falta de força muscular, sim, né? E provavelmente correlacionando também com o teste de joelho, né? Isso infere ali no movimento cinemático, né? A gente qualitativamente já viu que tu tinha mais dificuldade para saltar e tal. Não ia tão alto no salto com uma perna só na esquerda. Que é o que a gente espera pra fase, né? Então... E se reflete aqui no exame de força também, né? Perfeito. Então, além do medo de saltar, do impacto, também tem a fraqueza que impede um salto maior, né? Isso.
Vamos pra eversão agora. Agora que o negócio vai ficar tenso de ver. E a inversão são os movimentos de pra dentro e pra fora do tornozelo, né? Esse movimento aqui, ó. E dá pra ver que tem déficit grande de força. E esse movimento, né, essa força desses músculos, eles interferem bastante no equilíbrio. Porque é o movimento do pé, quando ele fica com uma perna só, o pé ele fica sambando pra frente e pro lado, né? Igual a canoa. E são esses músculos que trabalham quando a gente tá movimentando dessa forma. E isso explica a minha dificuldade de equilíbrio numa perna só também, né? Mas tá bom. Eu acho que dá pra destacar aqui bastante a fraqueza dos inversores, né, Davi? Então, bastante diferença comparado ao direito com o esquerdo, uma diferença de mais de 60%. Tibial posterior ali tem que dar um gás a mais, né? Exatamente. E o gráfico, vamos ver como é que tá o gráfico. Falta força nos graus finais, no grau final ali da... Isso também, falta força nas amplitudes finais, né? Mas aqui a gente vê a mesma coisa também, né? O pico de torque e com o direito e o esquerdo, curvas bem lineares, né? Então a gente, aonde deveria ter um ressalto, principalmente aqui na inversão, a gente não tem, né? A gente tem uma curva bem linear com a esquerda aqui, que é essa dificuldade de gerar pico. Boa. Mas tá legal, né, Juan? É isso, né? Primeiro teste, agora daqui quanto tempo tu acha que vale a gente fazer um novo? Seria legal a gente fazer um novo teste, tanto cinemático quanto isocinético, acho que com 6 meses. 6 meses. É um bom tempo tanto pra gente, que a gente tem na literatura para ganhar força muscular, né? Para aumentar o pico de torque, né? Estou fazendo um trabalho específico para isso. E um bom marco também, né? 6 meses de reabilitação é um bom marco pra gente reavaliar também de novo. Foi esse tempo que o médico previu para eu voltar a correr, surfar, pular, né? Então, se tudo der certo, um critério de retorno ao esporte aí. Boa. A gente vai conseguir atingir esses parâmetros. Boa. Agora vamos fazer as avaliações funcionais ali também. Vamos manter agora esse plano. Daqui 6 meses eu volto aqui. Valeu, Davi. Abraço. Valeu, Roseira. Obrigado aí pela atenção. Esse cara aqui sabe muito sobre cinemática e avaliação biomecânica. Então, se você tem interesse de ver como é que tá o seu movimento, ver como é que tá a tua força, pré-temporada, pós-temporada, aqui é o lugar e esse é o cara. É isso aí. Valeu, galera. Inscreva-se no canal, curte, compartilha e vamos pra cima, rapaziada. Rehab na veia.